Estaria o técnico Gustavo Quinteiros com um pezinho já fora do Grêmio? Nesse vídeo vamos falar sobre isso. Depois da goleada do Grêmio diante do São Luís na Arena, né, 5-0, eu tô aqui na praia, né, como dá pra ver pelo cenário, não tô em casa, nem fui ao jogo e tal, então eu tô gravando o vídeo, né, nas brechas que eu consigo, um pouco mais improvisado, e eu gravei o vídeo pós-jogo antes de ouvir a coletiva de Gustavo Quinteiros, aliás, que eu só fui ouvir no dia seguinte. Mas ainda naquele pós-jogo, um amigo meu, pelo WhatsApp me comentou, olha cara, tu viu a coletiva do Quinteiros, tu viu como ele forçou a mão, né, na questão de reforço, de contratações, que aliás, o Quinteiros nem chama de reforço, né, ele chama de substituir os que saíram, né, ele tem que repor, reposição ele chama, né, tem que repor toda essa galera que saiu, os zagueiros, o Soteldo, o Diego Costa e tal, depois aí sim começa a contar como reforço, né, então ele é bem exigente nesse sentido, até nessa forma de se comunicar a gente já sente, né, mas esse meu amigo comentou que chamou atenção como ele foi incisivo nessa questão dos reforços, né, enfim, das contratações, na coletiva pós-jogo, pós-goleada contra o São Luís. Aí eu fui ver depois a coletiva dele e realmente chama um pouco a atenção porque tem algumas perguntas ali que os repórteres deixam meio picando, né? Falam, a pergunta tem a ver com elenco, tem a ver com qualidade, com peças, mas às vezes os caras perguntavam uma coisa até um pouco mais distante, né? Sobre a utilização dos jovens e não sei o quê. Aí ele vinha falar em experiência, a gente precisa de experiência, precisa de não sei o quê. Então a gente viu até em alguns momentos menos ligados ao tema contratações, o Quinteiros dava um jeito de pincelar o assunto, de tocar no assunto. E a entrevista, olha, não sei, mas talvez 60%, 70% dela girou em torno disso, ou pelo menos tocou no assunto contratação, né? E tudo muito pelo Quinteiros, não foi uma pauta que os repórteres vieram trazendo, assim, sabe? Foi muito dele, e realmente foi forte. E aí esse meu amigo me mandou essa mensagem e falou assim, cara, isso não tá me cheirando bem, né? Não é normal tão cedo, tão incisivo, assim, dessa forma, né? Meio que botou a direção na parede, de certa forma, e não achei tão interessante, eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. E eu amenizei, eu falei assim, cara, eu acho que é um pouco querer achar pelo em ovo, sabe? Tipo, beleza, talvez seja até uma coisa meio cultural dos argentinos, né? Essa cobrança por reforço e falar do grupo curto, né? O Kudê fazia. Tem mais um argentino que fazia também agora recentemente, que eu não tô lembrando quem, mas eu até brinquei, será que não é meio cultural isso dos caras e tal? Mas, cara, foi de fato uma informação relevante, mas eu não acho que é pra tanto, que meu Deus, será que ele tá rachado com a direção? Será que isso? Será que aquilo? E aí o meu amigo disse assim, cara, numa dessas, ele é um treinador rodado já treinou seleções, tem uma Copa do Mundo aí prestes a acontecer, numa dessas ele tá já de olho numa seleção, de repente, né, com essa arrancada boa do Grêmio aí, despertou aí né, o olhar de outros clubes mais endinheirados, talvez até de outros mercados fora do Brasil, mais interessantes e tal, e numa dessas ele já tá aqui, ó, preparando a cama pra dar no pé. E eu falei, cara, acho que não, né, calma, eu acho que só porque na coletiva ele reforçou toda a questão dos reforços, eu acho que é muito prematuro para tirar uma conclusão dessa e tal, né, e a gente ficou nesse papo, né, trocamos áudios e vai e vem, e eu achando que era exagero e tal, mas mesmo assim eu falei, só que esse meu amigo, ele partia muito para a hipótese de que talvez o Quinteiros esteja armando uma cama para sair do Grêmio de uma forma meio traíra, meio mau caráter. Ó, esse cara tá sendo malvado contra o Grêmio. Ele já tá de olho em outras vagas, já tem gente sondando ele,
ele já tá começando a disparar na coletiva e daqui a pouco ele joga o Grenal, até ganhando de repente, e sai do Grêmio. E eu falei assim, cara, vamos lá. Se a hipótese de o Quinteiros realmente tá de olho já em outra posição, em outro time, em outra seleção, etc., pode ser porque ele é um pilantra, traíra e etc., sim, que é a hipótese que esse meu amigo levantava, mas tem outra, né? Tem outra hipótese que, se ele realmente estiver balançando no cargo já a essa altura, já tão recente que a chegada dele, né? A hipótese B é que a direção prometeu coisas para ele não estar cumprindo. A hipótese B é que ele, ao assinar com o Grêmio, foi apresentado a ele um projeto, foram feitas promessas, e ele chegou no Grêmio, e essa promessa não é só, eu quero um jogador X, Y, Z para posição A, B, C. É prazo também. O Quinteiros foi muito categórico na coletiva, falando de que os reforços também precisam chegar e ter tempo de entender o treino dele, de se entrosar, então não adianta chegar em agosto, né? Em outras palavras, assim. Então, talvez esse prazo combinado previamente com ele já tenha ficado para trás. Talvez alguns nomes que ele achou que chegariam mais rapidamente já tenha decepcionado ele, né? Um time do tamanho do Grêmio, embora eu ache até que estão rolando boas contratações, tipo o Bright White, etc. O Monsalve, a gente já falou disso em outros momentos. Eu acho que tem alguns nomes criativos também sendo especulados, é verdade. Mas assim, um clube do tamanho do Grêmio não pode virar o ano com o Mike na lateral esquerda e um guri de 17 anos como outra opção, como outra única opção, né? Um clube que já sabe há quantos meses que o Reinaldo não ia ficar, né? Então assim, talvez tenha algumas coisas que o Quinteiros está olhando e tá dizendo assim, poxa, não foi assim que eu imaginei. Não foi assim que vocês prometeram para mim. Então, assim, a hipótese de o Quinteiros estar insatisfeito e talvez até de olho em sondagens e em outras oportunidades, existe. Mas não é só porque ele seria um traíra, sem palavra, mau caráter. Também tem a hipótese de, tipo, cara, ele tava no Vélez, onde ele foi campeão argentino. Ele não ficou lá porque o Vélez não conseguiu prometer algumas coisas para ele. O projeto que o Vélez apresentou não foi interessante. O do Grêmio foi. Mas se o do Grêmio não tá sendo cumprido, daqui a pouco ele pensa assim, cara, o que eu tô fazendo com a minha carreira? Né? Daqui a pouco, se eu não ficar aqui verbalizando publicamente que eu preciso de reforço, porque se ele falar, não, tá tudo bem, o nosso time é muito bom, acho que não precisa de quase mais nada, estamos atentos apenas a oportunidades do mercado, se ele parte para esse discurso e toma 3-0 no Grenal, então, meu irmão, a culpa é tua. Se a direção tá fazendo tudo certo, tá tudo muito lindo e tu tomou um pau do Inter, a culpa é tua. Agora, se ele toma um pau do Inter dizendo repetidamente, cara, a gente precisa de reforço, a gente tá atrasado, a gente, né, eu quero ver alguns nomes no Grêmio ainda. Se ele começa a falar nesse sentido e perde pro Inter, ele diz assim, tudo bem, perdi, tem minha parcela de culpa, mas também quem é meu lateral esquerdo? Mas também cadê o extremo que eu tô pedindo há horas? Cadê os centrais, né, que ele chama lá, os zagueiros? Cadê? Né? Então ele pelo menos ele tá querendo compartilhar uma culpa de eventuais fracassos futuros, né? Eu acho que é mais para isso do que para ele pode sair do Grêmio, ele está cogitando uma outra posição. Eu acho que é mais isso, tá? Eu acho que é mais uma autodefesa dele de publicizar essa insatisfação, porque aí meu amigo disse, cara, mas não precisa tornar público esse assunto. Isso aí é uma cobrança que tem que ser feita internamente. Eu não concordo muito, porque eu acho que internamente já foi feito na hora do contrato. Na hora do contrato já foi apresentado o projeto, provavelmente já foram feitas algumas promessas. Internamente já está posto, né? Agora eu acho que ele coloca isso publicamente para se defender até de certa forma. Porém, esse vídeo aqui nem ia ter existido, talvez, não fosse a coluna que eu li hoje de César Cidade Dias, porque o César faz uma coluna que eu discordo completamente do âmago da questão, né? Ele fala que a gente não pode ganhar o Grenal, porque ganhando, né, o Quinteiros vai chamar muita atenção de mercados maiores, etc, né? Porque já tá fazendo uma arrancada aí de gauchão interessante, a ponto de despertar interesse de outros clubes, talvez seleções e tal. E se ganhar o Grenal, aí escancara o bom trabalho dele e aí a gente pode perder o Quinteiros. Cara, numa normalidade, assim, de acontecimentos e tal, eu só diria, meu Deus, o César, né,
teve uma opinião aqui totalmente maluca, da qual eu discordo da primeira letra ao último ponto. Mas tudo bem, é do jogo, a gente concorda às vezes, discorda de outros, concorda com outros, é do jogo. O que me preocupou dessa coluna dele é que eu não sei se ela é totalmente gratuita, eu não sei se é totalmente uma opinião do César da cabeça dele. O que eu quero dizer com isso? O César é muito bem relacionado com o atual departamento de futebol do Grêmio, né? Ele dizia que tinha rixas lá com o Brum, com sei lá, com quem mais, mas agora, com o próprio Guerra, eu acho que ele andou se desentendendo e tal, mas agora, eu não conheço nenhum dos dois pessoalmente, tá? Mas pelo que eu sei, né, pelo menos até onde eu saiba, o Guto é muito amigo do César, Cidade Dias. Então, eu acho que agora ele tá com um canal aberto com a direção do Grêmio, com o departamento de futebol do Grêmio. Então, o meu receio é de que essa coluna do César tenha base em informações. Eu ainda vou discordar do âmago da questão ali, né? Mas assim, cara, o César manifestando um medo de perder o Quinteiros, assim, do nada, né? Foi o quê? 4 rodadas de gauchão recém? Eu achei estranho. A minha pulguinha atrás da orelha que tava dormindo, né? Bem quieta, quase não se manifestava, ela abriu um olhinho e falou assim, que dia é hoje? Onde estou? Quem sou eu? Né? Porque aí, cara, já começa a juntar Lé com Cré, né? Eu tô achando desde o início que não, calma, não exagera, babá, né? Mas o César manifestando um medo de perder o Quinteiros, o César com boa relação com o departamento de futebol do Grêmio. É claro que ele não diria isso explicitamente, talvez. Olha, o Quinteiros tem sondagem do mundo árabe, ou de não sei que seleção, ou de tal time, e ele tá balançado, né? E eu acho que esse balançado estaria muito mais ligado à opção B, que é ele estar insatisfeito com promessas da direção não cumpridas, ou observando uma morosidade no mercado do Grêmio maior do que ele imaginava, do que simplesmente por ser dinheirista, por ser um pilantra, traíra, que mal chegou já está pensando em sair. Eu acho que uma coisa estaria mais ligada à outra no sentido do projeto, né? E de fato, talvez essa arrancada do Grêmio esteja chamando a atenção do mercado. Só que eu achava até então tudo isso muito pelo em ovo, né? Muito exagero. Agora, essa coluna do César, cara, eu não sei o que ele tá querendo dizer ali exatamente, se ele foi explícito, se ele foi subliminar, se ele foi conceitual, se ele foi poético, se ele tentou ser... Eu não sei, né? Mas ele chega a dizer, o Grêmio não pode ganhar o Grenal, porque o Quinteiro já tá chamando atenção e se ganhar o Grenal, vai vir gente grande fisgar o nosso técnico. É estranho. Sem informação nenhuma, da cabeça dele totalmente. E se fizerem uma proposta pro nosso técnico, ele não tem palavra? Ele acabou de chegar no Grêmio e já sairia? Ou será que ele sairia porque ele tá se sentindo traído internamente com promessas que não foram cumpridas? Então assim, tem um quebra-cabeça grande e confuso na mesa. Que aliás, eu nem sei se existe esse quebra-cabeça. Pode ser que seja apenas uma opinião deslocada do César, baseada em nada. Pode ser que esse meu amigo aí que me mandou as mensagens também esteja só confabulando ali, exagerando. Pode ser que não tenha nada. Mas quando tu vê uma coisinha aqui que não é nada, outra aqui que também não é, outra aqui que também não é, e junta com essa aqui que também aparentemente é pouquinho, já tem uns 4, 5 pouquinhos ali somados. E aí aquela pulguinha aqui já levantou e tomou o café da manhã. Vamos acompanhar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou. Abraço.